possamos, neste momento, nos envolver em paz e harmonia, pedindo o amparo do alto para o estudo de hoje. O Mestre, quando esteve encarnado entre nós, nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos coloquemos, então, na posição do humilde aprendiz, diante dos conteúdos das aulas de hoje, para melhor compreendermos e exercitarmos. Graças a Deus. Olá, sejam bem-vindos para a nossa 17ª aula do curso O que é o Espiritismo, do Espiritismo à Distância da Federação Espírita de São Paulo. E o tema da nossa aula, parte A, é cremação, doação e transplante de órgãos. Um tema que é muito delicado para a maioria das pessoas. E nós vamos explicar como o Espiritismo aborda estes temas. Então, como nós já dissemos, esse tema, como tem muito a ver, claro, tem a ver com a morte, então as pessoas geralmente não gostam muito de abordar. Mas, apesar de ser relacionado com a morte, porque é a cremação, a doação de órgãos, os transplantes, quando nós falamos nessa doação, aí o que nós podemos pensar, o que nós vamos pensar naturalmente na vida, né? Que nós estamos restituindo a vida, o bem-estar a outra pessoa. E justamente falando dessa questão da morte, que é um tema ainda difícil para muitas das pessoas, nós trouxemos o que Kardec coloca lá no livro Céu e Inferno, quando ele aborda o temor da morte. Então Kardec diz: nos costumes terrenos, tudo concorre para lamentar a vida material e ter medo da passagem da terra para o céu. A morte está cheia de cerimônias macabras, que provocam mais medo do que esperança, e realmente é assim. Nós vamos pegar lá desde o início da humanidade, sempre a humanidade teve como temor a morte e também como muita preocupação. Nos antigos gregos, lá na Grécia, na mitologia grega, eles acreditavam no Hades, que é a passagem da vida para a morte. E quem era o barqueiro que levava nessa travessia? O Caronte. E já era uma figura que dava medo, porque o que eles acreditavam que deveria se colocar uma moeda na língua do morto para dar ao Caronte para fazer essa travessia até o Hades. Mas aí nós vamos perceber que a morte, na verdade, quando nós desvinculamos dessa ideia, quando nós conseguimos ultrapassar essa ideia de temor, na verdade, a morte é uma grande libertação. Nós nos libertamos da matéria e retornamos à nossa vida verdadeira, a vida espiritual. E como nós falamos, essa antiga preocupação, já lá na época dos Neandertais, já ocorreram os primeiros sepultamentos, denotando que eles acreditavam em algo além da vida. Então, se encontrou restícios de sepultamentos que já ocorriam entre 130 mil a 30 mil anos atrás. Agora, a questão da cremação, ela também já é antiga. Não é tão antiga quanto na época, né, dos Neandertais. Mas nós vamos encontrar esse hábito entre os antigos romanos e entre também os antigos gregos. E eles achavam que a cremação era dar um fim nobre aos restos mortais. Só que também nós vamos encontrar restos de cremação lá na Austrália também, entre aqueles selvagens.
E nos países da Ásia ainda é um costume muito comum, né? Só que ainda ela é proibida a cremação para algumas religiões, como o islamismo, o candomblé e o judaísmo. E para a Igreja Católica era tabu até os anos 1960. Só que nós vamos perceber que ao longo da nossa evolução, ao longo daquilo que nós vamos compreendendo melhor o que é a vida, lidando melhor com esse tema da morte, nós percebemos que a cremação, mesmo no nosso mundo ocidental, ela está se tornando cada vez mais comum, principalmente por essa opção que nós temos de espargir as cinzas onde geralmente se escolhe antes da morte física, porque a pessoa que quer ser cremada, em geral, ela já sinaliza isso para os seus familiares antes de morrer, antes de desencarnar. E quando acontece, geralmente os familiares já sabem onde espargir essas cinzas. E os benefícios da cremação? Não afeta o meio ambiente, porque não atinge o lençol freático, não contamina o lençol freático. É uma prática comum, como nós já falamos, né, lá no Oriente, no Japão, também na Inglaterra, na Europa e em Hong Kong. No Japão, 99,9% das pessoas são cremadas. Nos Estados Unidos, 37%. E no Brasil ainda é um pequeno número, apenas 1,5%. Só que aí nós vamos analisar, na hora de nós fazermos essa opção, a cremação ela é muito mais barata do que o sepultamento, do que a inumação. Além do que, né, também as cinzas, por essa questão mais ecológica, hoje já podem virar uma árvore, já há recipientes em que se colocam as cinzas, se colocam sementes de uma planta, e aí com o tempo aquilo vai, né, se misturando e pode se tornar uma árvore. Nós lembramos, falando de cremação, lá do que está no Antigo Testamento, na Gênesis, quando nos diz: pois tu és pó, e ao pó retornarás. E assim somos todos nós. Como que é o processo de cremação? Há pessoas que têm medo, que falam assim, mas como é que pode? Será que não cremam tudo junto? Como é que a gente vai saber que é de um, que é de outro? Muitas vezes se fica nessa dúvida. Mas nós já esclarecemos que acontece apenas uma cremação por vez. O caixão, logo que ele chega ao local, ele permanece em câmara fria por no mínimo 24 horas, mas ele pode permanecer mais tempo, conforme o pedido da família, por exemplo. E aí, quando ele vai para o forno crematório, ele é submetido a 1.200 graus centígrados. Então, quer dizer, o corpo ele é desintegrado, mas apenas fica óxidos de cálcio dos ossos, que aí eles são triturados numa espécie de centrífuga, que se chama moinho, e aí eles são ali, por 25 minutos eles ficam ali, né, nesse moinho, e sai, né, todo aquele pó que é entregue à família posteriormente. Agora, já que nós demos um âmbito geral à cremação, como que a doutrina espírita encara a cremação? Finalmente, né? Vamos abordar. Primeira questão, muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas têm essa dúvida. Essa cremação, ela pode ser prejudicial ao espírito? Será que pode mesmo? E aí nós recorremos a Emmanuel, que aborda essa questão no livro Consolador. Emmanuel diz: na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres,
procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o todos vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace. E no livro dos hippies aos problemas do mundo, e também no antigo programa Pinga Fogo, quando o Chico Xavier foi questionado a respeito disso, e Emmanuel lhe passou a resposta, ele disse que nós, para que não aconteça esse choque repentino ao espírito, é bom que se respeitem 72 horas após o desencarne. Então, geralmente, nós espíritas, quando temos alguém da família, ou então mesmo quando nós desencarnamos e pedimos que sejamos cremados, também nós pedimos que se esperem no mínimo 72 horas, que é o que Emmanuel pede. Como que se dá o processo de desencarne, então, para que nós possamos entender? Então, nós vamos lá pegar o que está escrito no Livro dos Espíritos. Os Espíritos esclarecem a Kardec que a alma ela vai se libertando gradualmente, que não é como um pássaro que de repente é solto da gaiola e vai em busca do ar, do céu. Não, é um processo que é lento, gradual e vai variar de indivíduo para indivíduo, porque quanto maior o apego à vida material, quanto maior esse apego que nós temos a essas coisas que nós vamos deixar aqui, a assuntos pendentes, a heranças muitas vezes que nós ficamos pensando, ou também quando nós somos muito apegados ao nosso corpo físico, esse desprendimento ele vai se dar de uma maneira muito mais lenta e de uma maneira muito mais dificultosa. E também uma coisa importante que nós vamos retomar um pouco mais para frente quando nós falarmos do outro assunto. Eles dizem a Kardec que na agonia a alma já pode ter deixado o corpo. Vamos lembrar disso mais para frente. E a escolha pela cremação, como que nós podemos fazer? Nós podemos já fazer em vida, registrar em cartório esse pedido, essa vontade, ou então deixarmos bem claro para os nossos familiares que nós queremos ser cremados. Mas só que, para que nós possamos ter esse desprendimento rápido, para que nós possamos fazer essa opção, muitas vezes é necessário que nós já estejamos desprendidos da vida material já em vida. Então, o que é mais importante? Esse cultivo das virtudes, o cultivo do desprendimento. E como nos coloca Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. Em qualquer circunstância de nossa morte, libertemo-nos prontamente, sem traumas, sem preocupação, com o destino de nosso corpo. Então, isso nós só conseguimos quando nós nos desprendemos da vida material. E aí, esse desprendimento já passa pelo quê? Pela doação dos nossos órgãos, que é o nosso próximo assunto. Também a doação de órgãos, os transplantes, já é algo que é abordado há muito tempo na nossa antiguidade. E também, na Igreja Católica, nós temos 2 santos da Igreja Católica que também se diz que eles fizeram o primeiro transplante na antiguidade, que foi Cosme e Damião, 2 irmãos gêmeos, médicos, muito dedicados à humanidade, às pessoas, e eles faziam questão de colocar a sua medicina em exercício aqueles que não podiam pagar. Eles colocavam na máxima, Dai de graça o que de graça recebestes. E por esta questão, eles foram perseguidos e mortos pelo imperador Diocleciano. Agora, a história moderna dos nossos transplantes.
O termo ele foi criado em 1778 pelo britânico John Hunter, né, que ele era um membro da Marinha Mercante e ele fazia experimentos com animais. Os primeiros transplantes de córnea aconteceram em 1905. O aperfeiçoamento dos bancos de sangue, porque o sangue também ele é considerado como se fosse um transplante. Eles apareceram em virtude da necessidade da Primeira Guerra Mundial. E os enxertos de pele também já começaram a acontecer em 1920. O primeiro transplante de rim bem-sucedido ocorreu em 1954. Antes houve tentativas, mas não foram bem-sucedidas. E o primeiro transplante cardíaco, que este foi muito noticiado, muitas pessoas lembram, aconteceu na cidade do Cabo, na África, em 1967, pelo cirurgião Christian Barnard. E no Brasil, 6 meses depois, pelo cirurgião Euríclides Zerbini, aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo também. E esses 2 primeiros transplantes cardíacos, logo depois as pessoas desencarnaram. Aqueles que receberam os corações, eles desencarnaram, porque não haviam drogas para evitar a rejeição, né? As drogas imunossupressoras, que hoje já atingiram um bom patamar. Então, hoje é muito difícil haver uma rejeição de órgãos, né, por conta deste avanço. E a nossa legislação, o que ela diz a respeito dos transplantes? Ela é regulamentada por 2 leis, né, de 1997 e outra de 2001, que diz a doação de órgãos de doador vivo por familiar até o 4º grau de parentesco, que pode acontecer quando acontece entre vivos, né, esse primeiro caso. Então, é o caso de um rim, de metade do fígado, né, de um pequeno pedaço do fígado que pode ser doado, medula óssea. Agora, quando o doador é falecido, aí há que haver autorização de familiares até o 2º grau de parentesco, mediante um termo de autorização de doação, né? E o mês de setembro é conhecido como o Setembro Verde, de estímulo à doação de órgãos, por conta do Dia Nacional de Doação de Órgãos, que foi fixado como dia 27 de setembro. E o objetivo da campanha, até hoje, né, essa campanha foi lançada em 2016, é estimular a doação de órgãos, para atingir o índice de 14 doadores para 1 milhão de receptores. Porque o nosso Brasil aqui ainda perde essa questão dos transplantes, da doação de órgãos para muitos outros países. Na América Latina ele é o campeão, mas para outros países do mundo ele perde, porque ainda 44% das famílias brasileiras negam a doação de órgãos dos seus familiares quando estes desencarnam. Então, por isso, essa grande importância da conscientização da família, né? Principalmente quando nós temos essa vontade expressa de doar os nossos órgãos às pessoas. Então, vamos conscientizar a nossa família, para que quando nós desencarnarmos, eles venham e façam isso, por conta da nossa afetividade, do amor que sentem por nós e principalmente para honrar a nossa passagem pela Terra, né? Quem pode doar? Qualquer um, né? Mas precisa se ter boa saúde, claro, e também há alguns limites de idade para os órgãos, para cada órgão há um limite de idade. O único órgão que não há um limite são as córneas, que até em caso de uma morte natural em casa, também pode ser feito, claro, respeitando a condição de saúde daquela pessoa que desencarnou. Para constatar a morte do doador, porque também é uma outra questão, muitas pessoas perguntam, mas será que a pessoa está realmente morta? Como é que vai saber, né? E até os médicos também, eles dizem
que para se constatar a morte física é preciso de uma especialização. Não é qualquer médico que pode constatar a morte física de uma pessoa. Então é preciso se fazer 2 exames clínicos para a confirmação dessa morte de médicos especializados e ainda uma confirmação, um exame de confirmação da morte encefálica, que é quando o cérebro ele para de funcionar e é a definição legal de morte. Hoje, qual que é a definição de morte para a ciência? A morte cerebral, quando não há mais nenhuma possibilidade desse cérebro retornar à sua atividade e dar atividade aos órgãos do corpo físico. Mas mesmo assim, muitas vezes a pessoa pode entrar, já estar em morte cerebral e o coração ainda bater. Por isso que muitas famílias, principalmente em caso de mortes violentas, elas acabam negando essa doação, né? Porque elas ainda acham que o ser, o ente querido ainda vai retornar, pode retornar à vida. Então, retomando mais uma vez o conceito de morte pela doutrina espírita. Para a doutrina espírita, a causa da morte dos seres orgânicos é a exaustão dos órgãos. E Kardec esclarece que a morte é apenas a destruição do corpo. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. E ele diz, ainda aliás, os espíritos dizem a Kardec, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode dar-se antes do esgotamento dos sinais vitais. Então aqui está no Livro dos Espíritos, naquela mesma questão que nós já abordamos anteriormente, quando nós falamos que na agonia a alma já pode ter deixado o corpo. Então eles complementam, né? Que mesmo quando os órgãos vitais ainda estão em funcionamento, né? Aqui nessa outra parte, ainda, né? A alma já pode ter deixado o corpo. Então eles dizem, o homem não tem mais consciência de si mesmo e não obstante ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias. E para isso não necessita da alma. É o caso de uma morte cerebral. Desencarnar é um processo doloroso? Depende de como nós passamos a nossa vida, né? Kardec esclarece, atividade intelectual e moral e elevação de pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega é quase instantânea. E eles também, os espíritos afirmam, quanto maior identificação com a matéria, maior a dificuldade de desprendimento. Reforçamos o conceito. O espírito pode sofrer com essa doação quando ele era contrário à ideia? E aí nós recorremos mais uma vez a Emmanuel, no livro Pinga Fogo. A doação de órgãos deve ser regida pela consciência individual. Se o desencarnado é muito apegado ao corpo material, poderá sentir-se um tanto perturbado, mas sem gravidade. Tendo notícia do real papel do próprio corpo na trajetória sensacional do espírito, entenderá. Uma vez inútil ao seu trabalho, algo dele serve ao outro, cuja máquina perdeu só um parafuso. Como o carro fundido ou acidentado cede peças, são a um a menos lesado. E ainda nós devemos considerar, né? Ainda abordando essa questão de como a doutrina espírita explica esse desencarne. E quando nós desencarnamos, nós entramos no estado que se diz perturbação espírita. É uma espécie de entorpecimento dos sentidos. Então, geralmente, quando nós desencarnamos,
nós não percebemos o que está acontecendo com o nosso órgão físico que foi doado, que foi tirado, como o corpo está sendo tratado, porque nós estamos nesse torpor, é como se nós estivéssemos dormindo para despertarmos para uma nova vida. E o Richard Simonetti ainda coloca também no livro Quem Tem Medo da Morte: não há reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual em contrapartida à mutilação do corpo físico, aquilo que nós estávamos falando, né? Se retirou um órgão, geralmente não se sente. A vida que levamos é que determinará a integridade do perispírito após a morte física. O perispírito, nosso corpo material, que permanece com o espírito, não é destruído com a morte física, e ele será íntegro quanto mais nós desenvolvermos as nossas virtudes e quanto mais nós nos desapegarmos das pequenas coisas que tanto nos trazem problemas. E aqui também, ainda, Richard Simonetti, ele conta o caso de um jovem que ele havia se suicidado e a família doou as suas córneas. E depois de um tempo, no plano espiritual, passando mal, né, por conta do suicídio, ele percebeu que houve um tampão, que ele havia se dado um tiro no coração, ele percebeu que tinha um tampão, né, cessando a hemorragia. Então ele diz: eu que não fizera bem aos outros, que me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem, mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta, é capaz de revigorar-nos as forças da existência. Então, é um abençoado auxílio, né? E nós perguntamos: que destino que nós damos às roupas que nós não usamos mais? Nós deixamos no guarda-roupa, nós jogamos no lixo, né? Deixamos para as traças comerem. E para o doador é uma nova oportunidade de vida, né? Como nos diz Joana de Ângeles, o transplante de órgãos concede a oportunidade de prosseguimento da existência física, na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo orgânico. E quando há, né, esse aparente insucesso, uma rejeição de órgãos, o que acontece? Joana de Ângeles também nos diz: as ocorrências normais de insucesso estão perfeitamente desenhadas no mapa das ocorrências da lei de causa e efeito moral, que ainda predomina no paciente, impedindo-lhe a atual recuperação. E como nós já falamos, esses casos hoje estão cada vez mais raros, né? Mas ainda acontecem por conta justamente disso. E para nós encerrarmos, nós trouxemos aqui a mensagem de um doador anônimo que está lá no site do Conselho Federal de Medicina, que traduz essa nossa ideia, né, dessa doação, dessa disponibilidade em auxiliar no nosso próximo, já, né, que nós já não vamos mais servir desse corpo que foi tão bom para nós enquanto nós estávamos vivendo a nossa vida, encarnados, porque nos possibilitou cumprirmos as nossas missões. Então aí ele diz: não chamem o meu falecimento de leito da morte, mas de leito da vida. Dei-me a visão ao homem que jamais viu o raiar do sol, o rosto de uma criança ou o amor nos olhos de uma mulher. Dei meu coração a uma pessoa cujo coração apenas experimentou dias infindáveis de dor. Dei meu sangue ao jovem que foi retirado dos destroços de seu carro, para que ele possa viver para ver os seus netos brincarem. Dei os meus rins às pessoas que precisam de uma máquina para viver de semana em semana. Retirem meus ossos, cada músculo, cada fibra e nervo do meu corpo e encontrem um meio para fazer uma criança inválida caminhar. Explorem cada canto do meu cérebro. Retirem minhas células, se necessário, e deixem-nas crescerem para que um dia um menino mudo possa gritar em um momento de felicidade, ou uma menina surda possa ouvir o barulho da chuva de encontro à sua janela. Queimem o que restar de mim e espalhem as cinzas ao vento,
para ajudarem as flores brotarem. Se tiverem que enterrar algo, que sejam meus erros, minhas fraquezas e todo o mal que fiz aos meus semelhantes. Dei minha alma a Deus. Se por acaso desejarem lembrar-se de mim, façam-no com ação ou palavra amiga a alguém que precise de vocês. Se fizerem tudo o que pedi, estarei vivo para sempre. E aqui a nossa fixação de aprendizagem, as 3 perguntas. A cremação pode trazer algum prejuízo ao espírito? Quais cuidados devemos ter para realizá-la? Como preparar-nos bem para a morte física? E a terceira, porque a doação de órgãos é um ato de amor. Aqui a nossa bibliografia, O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o livro Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles, Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, O Consolador, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. E para nós encerrarmos e relembrarmos, né? Passarmos tudo aquilo que nós já reforçamos durante a nossa aula, lembrando de Jesus, quando Ele nos ensina. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, que possamos doar sempre o melhor de nós, a nossa vida, porque somente quando nós doarmos tudo de nós mesmos é que nós vamos realmente ascender aos céus e ascender até os espíritos superiores que nos aguardam pacientemente. Que Jesus nos ilumine. Muita paz a todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso que é o Espiritismo. Nossa aula tratará do assunto A Lei de Amor. Aula 17, parte B. Mas na parte A, você já assistiu? Lá nós tratamos sobre cremação, transplantes e doação de órgãos. Muito importante, porque é a lei de amor manifestando nas nossas ações. Vamos aos objetivos da nossa aula? Primeiramente, compreender o que é o verdadeiro amor. Mostrar por que o amor é sublimação dos sentimentos. Também esclarecer como podemos sentir o amor verdadeiro da mensagem de Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Também que agir na caridade é o amor em ação. Seguindo ou relembrando a nossa 4ª aula, parte B, o maior mandamento, numa situação onde Jesus está com os seus discípulos, os fariseus chegam até ele perguntando: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus não pensou 2 vezes, porque ele agia na lei de amor, porque a sua presença aqui no mundo foi simplesmente só amor. E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Depois ele vai dizer: e o segundo é semelhante ao primeiro, onde amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Este ensinamento está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E o que é que Jesus está nos mostrando? A existência de uma lei que nós precisamos aprender a vivenciá-la em nossas vidas, nas pequenas ações e nas grandiosas ações. Mas nós precisamos colocar isso como uma necessidade de evoluir os nossos sentimentos,
começando a perceber onde eu posso, como eu posso agir dentro da lei. Nós não fazemos isso com as leis humanas? Nós temos as leis que ordenam todo o nosso comportamento, toda a nossa atividade humana. E o que Jesus está nos dizendo aqui, que primeiramente nós temos uma lei, que é a lei divina, que ela é imutável, que ela é perfeita, que ela precisa ser construída gradativamente na nossa alma para compreendê-la. Por isso a necessidade de agirmos todos os dias das nossas vidas, refletindo cada ação. O que é que eu preciso para melhorar os meus sentimentos, os meus desejos, porque tudo isso é movido pela vontade. E é isso que Jesus está falando. O que é que nós estamos fazendo aqui, neste mundo? Para que estamos encarnados neste mundo? Para viver a lei de amor entre as criaturas. Lázaro, neste mesmo capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Simples assim. Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve aqui entre nós. E está conosco desde o momento da criação planetária. No Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual o modelo e guia para que nós tivéssemos uma ideia de perfeição. E os espíritos nos respondem: vede Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o amor por excelência. Ele foi rigoroso com os poderosos, mas um rigor com amor, trazendo a compreensão para essas criaturas da nossa responsabilidade aqui no mundo quando nós temos o poder nas mãos. Também Jesus amparou todas as criaturas que o buscavam para socorrê-lo, para que fossem acolhidas nas suas dores, nas suas necessidades. Irmãos que estavam na penúria material, sofrimentos de toda a ordem. E nós sabemos como era aquela época, onde a pobreza era muito maior, muito mais intensa, e a separação entre as criaturas também era uma verdade. E o Mestre acolhe essas criaturas, ele ampara, ele orienta, ele mostra o valor que estas criaturas precisam ter e compreender este valor nesta dimensão aqui, deste mundo, construindo em sua intimidade espiritual o reino dos céus que ele veio trazer para nós. Ele expulsou demônios, como eram conhecidos naquela época. Ele curou, ele não escolheu absolutamente ninguém para quem ele oferecesse o amor. Por isso ele é o nosso modelo. Por isso nós precisamos começar a estudar, a compreender os seus ensinamentos, porque será a vivência no amor. Lázaro ainda nos diz que o amor, então, é lei divina. Nos diz? Não. Ele afirma que é uma lei divina e que todos nós fomos criados na simplicidade de sentimentos e na ignorância, porque nós teríamos ainda que conhecer e gradativamente neste conhecimento e neste sentimento, equilibrando estas duas possibilidades de evolução da alma, nós desenvolveríamos um caminho certinho para a destinação que cada criatura tem à sua frente, que é a felicidade e a perfeição. Lembram-se das bem-aventuranças, onde Jesus nos convida a sermos felizes, a sermos pacíficos, a sermos amorosos, a sermos compreensivos, tolerantes. Jesus está nos dando um receituário para vivenciarmos aqui neste mundo a lei de amor.
Lázaro vai nos dizer que no seu ponto de partida o homem só tem instintos. Que depois, quando nós avançamos, melhoramos um pouquinho, modificamos com esta vivência no mundo, nós temos as sensações. Mas as sensações com a instrução e a purificação do sentimento, a purificação vai nos levar a desenvolver sentimentos. Depois ele vai nos dizer ainda que o amor é o requinte deste sentimento. Vamos compreender no gráfico seguinte o que Lázaro está nos propondo? Ele está dizendo que no princípio nós somos movidos pelos instintos. Lá no começo, ainda bem primitivos, quando acabamos de sair de um reino e adentramos o reino nominal. Nós ainda guardamos os nossos comportamentos e a nossa atitude em relação ao reino anterior. Aqui, nós vamos agir no mundo dentro da lei de conservação. A nossa preocupação será defesa, alimentação, agir no instinto, onde nós não agiremos pensando, um pensamento mais elaborado, de uma forma racional. Nós vamos utilizar aqui o mesmo comportamento bem próximo ainda do reino anterior, o reino animal. E ele vai dizer para nós que estas atitudes são irrefletidas, elas não são premeditadas, porque ainda nós não temos o conhecimento. O conhecimento ainda será elaborado na vivência neste mundo com outras criaturas. Porque é isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nós adquirimos as sensações. E o que é adquirir estas sensações? Nós começamos a perceber a presença do outro, mas a nossa relação ainda é voltada somente para nós. Algo material. É meu, eu posso, eu consigo, eu vou. Nós estamos agindo ainda no campo dos nossos interesses individuais. Mas o que vai acontecer neste momento aqui? Neste momento, nós estamos começando a usar a nossa inteligência. Nós estamos começando a vivenciar nas nossas ações os rudimentos dessa inteligência. E nós também faremos escolhas. E quando nós começamos a fazer escolhas, nós começamos a olhar os outros e perceber a sua dor, a sua necessidade, o seu sofrimento, as suas angústias. Este momento é o momento em que a humanidade está começando a desenvolver a razão, utilizar a razão nas suas ações. E o que vai acontecer quando nós somos instruídos e quando nós estamos depurando as nossas ações? Nós desenvolvemos sentimentos. Sentimento ainda que pode ser voltado para o mal, pode estar alinhado com o bem, ainda não existe o equilíbrio. Ora nós estamos caminhando de um lado, ora nós decidimos pelo outro. E é aí que Lázaro fala, quando houver o equilíbrio nos nossos sentimentos, nós agiremos somente no bem, nós agiremos no amor. E aí ele vai nos dizer que dos sentimentos, quando ele se tornar requintado, ele vai ser o amor agindo efetivamente na nossa alma e nas nossas relações. Porque teremos evoluído, os sentimentos serão iluminados diretamente pelo Criador. Nós não faremos mais absolutamente distinção de nada. Nós vivenciaremos a lei de amor. Por isso Lázaro fala para nós que lá no comecinho nós tínhamos atitudes ainda dentro do primitivismo que estávamos no princípio de tudo, nós agíamos no instinto, que mais adiante nós adquirimos nas sensações, desenvolvemos o sentimento. E sentimento e razão nos faz caminhar para a elaboração de um sentimento mais elevado, mais requintado, iluminado. E aí nós chegaremos verdadeiramente na lei
de amor. Lázaro também vai nos dizer que este é o ponto delicado, né? Que o ponto delicado do sentimento é o amor. Por quê? Porque normalmente nós interpretamos o amor no sentido vulgar do termo. Dá para imaginar que nós falamos num primeiro momento que amamos uma pessoa e num segundo momento nós estamos maltratando, julgando, nós estamos condenando, excluindo essas pessoas das nossas relações? Por isso que ele fala que não é no sentido vulgar, não é da forma que nós acreditamos que seja o amor. Por quê? Porque o amor, ele vai nos dizer que é um sol interior, olha só, que ilumina, que clareia as nossas ações na relação com o mundo encarnado e com os desencarnados. Nós sairemos da matéria, das coisas aqui deste mundo, das sensações e agiremos somente no amor. Mas amor verdadeiro, amor construído, amor edificado no bem, buscando a compreensão do que é este amor. Não é um amor agora e depois não amo mais. Também, no nosso livro, né, do curso que é o Espiritismo, nós temos a seguinte orientação. Para que nós aprendamos, né, a vencer a nossa própria inferioridade. Porque este sol interior, ele só será luz quando nós eliminarmos da nossa alma esses sentimentos tão dúbios, tão antagônicos, tão diferentes, nada relacionado com o amor. Também no livro nos diz que nós precisamos auxiliar ao próximo, porque o amor precisa agir para ser construído somente na ação. E como é que eu construo este amor se eu não agir aqui no mundo, compreendendo, olhando a dor do outro, modificando, às vezes, pensamentos ruins, negativos que nós temos na nossa alma e começar a perceber que nós todos, neste mundo, estamos buscando um objetivo, a nossa evolução. Ainda ele vai nos dizer, neste livro, que nós precisamos começar a ter um estudo edificante. E este estudo edificante são leituras, acesso à internet, conteúdos que nos auxiliem a crescer, a melhorar os nossos sentimentos. Também que nós precisamos todos os dias, como a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho responde que nós precisamos rever o nosso dia. Como foi? Tivemos oportunidade de fazer todo o bem possível? Tivemos oportunidade de agir, corrigir às vezes coisas que nós fizemos que foram desagradáveis para outra pessoa e que pode até ter transtornado as nossas relações? O sentimento de dever cumprido. Segundo Santo Agostinho, nós precisaríamos ter ao final do dia aquele prazer de um dever cumprido. E certamente nós estaremos caminhando na direção ao amor ao qual Lázaro se refere. E qual é esse amor ao qual Lázaro se refere? É dominar, disciplinar os nossos sentimentos egoísticos num trabalho silencioso dentro da nossa própria alma. Como fazer isso? Seguir os ensinamentos de Jesus ali, onde ele fala para nós. Faça ao outro aquilo que você quer que faça para si. Agir na lei, ou como nós precisaríamos agir na lei de amor, significa substituir a personalidade, aquela atitude egoística que temos em relação às coisas, em relação às pessoas, e fundir todos os seres por este mesmo sentimento. Quando nós estivermos agindo desta forma,
Lázaro vai nos dizer que nós extinguiremos todas as misérias sociais, que nós daremos lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Começaremos a nos tratar como irmãos. Também ele vai dizer que o homem então ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Queridos irmãos, vivência na lei de amor é um trabalho de construção, gradativo, constante, que a alma precisa empreender na busca desta realização, agindo aqui no mundo, por esta oportunidade que estamos recebendo da reencarnação. Para a fixação da aprendizagem, nós propomos 3 perguntas. A primeira, o que é o verdadeiro amor? A segunda, como superarmos as paixões e as sensações que ainda carregamos? E a terceira, como poderemos sentir esse amor verdadeiro a que a lição se refere? Também deixaremos para você uma breve bibliografia, caso você queira acrescentar aprendizados e tirar dúvidas. E partindo para o encerramento, lembremos uma mensagem belíssima trazida pelo Espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles vai nos dizer: Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor em formas de compaixão, bondade, de carinho e de entendimento. Que nós façamos aqui no mundo a manifestação desta lei em nossas ações, compreendendo que todos nós, aqui encarnados, estamos com o mesmo desejo, com a mesma vontade e com o mesmo propósito de evoluir, de crescer nos nossos sentimentos, para atingir a perfeição que todos nós temos a possibilidade de atingir. Um grande abraço a você que esteve até agora assistindo este vídeo. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossa vida, nossa caminhada, hoje e sempre. Graças a Deus.